Eu saúdo a todos com a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso de número 28 melhor, ao verso 30. Quero falar das exigências, das dificuldades por trás do convite ou antes do convite. Mateus 11, 28, 30. A palavra de Deus diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O convite, o versículo, se não é um dos mais conhecidos, não só da igreja, do povo de Deus, mas de todo mundo. É uma passagem que está no hall ou na lista dos mais conhecidos. Entre eles, João 3,16, que fala: Deus amou o mundo. Do Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. João 14, onde Jesus faz aquela linda afirmação que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então é uma passagem extraordinária, linda, maravilhosa, que constantemente usamos, pregamos para evangelizar. É com essa passagem que convidamos as outras pessoas para aceitarem o Evangelho. Aonde é essa? E é aquela passagem de Apocalipse, capítulo 3, verso 20, que fala que Jesus está à porta e bate, e que se alguém ouvir a voz dele, abrir a porta, ele entrará e ceará com ele. É um convite, mas não é qualquer convite. É um convite daquele que se diz ser nada mais, nada menos que água viva, que é aquele que beber dele nunca mais terá sede. É um convite daquele que se diz ser o pão da vida, e aquele que comer não terá fome. É aquele que se diz ser o próprio Deus, que diz que antes que Abraão existisse, ele já era. Então é um convite maravilhoso. E como recusar, como dizer não a esse convite? Só que antes de Jesus fazer esse convite, no capítulo 11 de Mateus, ele já tinha feito o mesmo convite, só que de formas diferentes. Ele já tinha feito mostrado e ensinado algumas exigências, estabelecido algumas obrigações e deveres e responsabilidades para todos aqueles que aceitariam e vão aceitar esse convite. Como eu disse antes de chegar no capítulo 11 de Mateus, Jesus, antes de anunciar esse convite, ele já tinha pregado e ensinado as suas condições, exigências e as dificuldades que apareceriam ao longo do convite. Ele simplesmente não começou o seu ministério proclamando esse convite: vinde a mim. Não. Até porque o Evangelho de Mateus não começa no capítulo 11, mas no capítulo 1. Mais exatamente, Jesus começa o seu ministério no capítulo 4. Então eu queria que os irmãos, junto comigo,
acompanhasse todo esse segmento, todo esse processo de toda a formação, elaboração desse convite feito por Jesus, que começa no capítulo 4 e vai até o capítulo 11 de Mateus e chega até o final do Evangelho e continua por toda a Bíblia, para a gente ver o quão grande e maravilhoso é esse convite, o quão ele é cheio de gozo, glória, prazer e regozijo, mas também cheio de exigências, deveres, imperativos. Não quero aqui tornar esse convite pesado, difícil, fadigado, árido. Não, pelo contrário. Eu quero que depois dessa pregação, não porque eu estou pregando, mas que Deus possa usar e possa te fortalecer, te ajudar e te capacitar para que você possa dizer sim a esse convite. E você que já disse sim, que Ele possa te auxiliar, te conceder graça e que Ele te faça firme para continuar nessa caminhada. Amém? Então vamos lá, vamos para a primeira exigência que Jesus fez antes do convite. Mateus capítulo 4, verso 17. Mateus capítulo 4, verso 17, a palavra de Deus diz assim: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Primeira exigência, arrependimento. Jesus, antes de dizer, anunciar, proclamar o vinde a mim, ele já tinha dito: arrependei-vos. Não é à toa que quando João Batista começa o seu ministério também, ele começa pregando o quê? O arrependimento. O apóstolo Pedro, depois de Pentecoste, primeiro discurso de Pedro, Pedro faz o quê? Prega o quê? O arrependimento. Está lá em Atos 2:38. Filipe pregando para Samaria, arrependimento. O apóstolo Paulo pregando lá em Atenas, arrependimento. Antes do vinde a mim, tem arrependimento. Arrependei-vos. Segunda exigência, antes do convite, está lá em Mateus, capítulo 5, verso 13 ao 16. Que fala mais ou menos assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser excipido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançando fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do aqueire, mas num velador, e alumia a todos o que se encontram. Segunda exigência é o testemunho, onde Jesus diz que somos o sal e a luz. Charles Spurgeon dizia que somos o sal, não o docinho. Somos algo que, se o mundo coloca na boca, ele cospe. É um testemunho. Jesus diz que somos a luz. Então, onde nós se encontrarmos, vamos chamar a atenção. Lógico, chamar a atenção de uma maneira simples, do modo de dizer, de uma maneira humilde. Se você é cristão,
Você tem que ser luz. Terceira exigência antes do convite. Lá em Mateus, ainda no capítulo 5. Jesus diz que aqueles que hão de aceitar o convite não devem adequar, encaixar, adaptar a palavra de Deus em suas vidas. Mas suas vidas devem ser não só adaptadas, mas transformadas pela palavra. Aqui, Jesus coloca em xeque a maneira de como os escribas e fariseus não só mudaram, mas também diminuíram o verdadeiro entendimento da palavra de Deus em relação aos mandamentos, a alguns mandamentos, como não matarás, não adulterarás, não farás falsos juramentos. Fala também contra a vingança e o amor ao próximo. E aqueles que hão de aceitar o convite não podem mudar, não podem adequar, alterar a palavra de Deus para que ela se adeque ou se encaixe nas suas vidas, mas as suas vidas devem ser transformadas por ela. Até porque Jesus não veio para revogar, para anular a lei, mas para cumprir. Amém? Quarta exigência antes do convite. Está lá em Mateus capítulo 6, verso 1 ao 18. Jesus fala para aqueles que hão de aceitar o convite. Eles devem cumprir os seus deveres para com Deus e para com o próximo, visando não a glória dos homens, mas a honra e a glória de Deus. Verso 1 do capítulo 6: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celestial. Então, antes do vinde a mim, arrependimento. Antes do vinde a mim, testemunho. Antes do vinde a mim, transformação pela palavra. Não mudar a palavra. Antes do vinde a mim, os deveres para com Deus e o próximo, visando a Deus e não os homens. Quinta exigência antes do convite. Lá em Mateus capítulo 6, versos 19 até o 34. Onde Jesus fala das riquezas, da ansiedade. Jesus fala assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam. Jesus sabe que as riquezas traz ganância, porque quanto mais se tem, mais se quer. Lá em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10, diz que é do dinheiro que vem todos os males e a corrupção do ser humano. John Piper diz que Jesus se preocupou mais em advertir-nos dos perigos das riquezas
da prosperidade do que dos perigos da pobreza, Mas Jesus aqui não está dizendo que é contra alguém possuir bens, prosperidade, não. Jesus está simplesmente alertando o perigo, que é enfatizar mais, focar mais nas riquezas, nos bens materiais do que em Deus. Porque alguém pode possuir muito e mesmo assim ter tempo para servir a Deus. Por outro lado, alguém pode possuir pouco e não ter tempo e nem se dedicar ao serviço a Deus. É por isso que Jesus fala da facilidade que temos em errar o alvo e perder o foco diante de onde realmente devemos e onde deve estar o nosso olhar, o nosso foco. É por isso que depois dele falar do tesouro, das riquezas, ele fala que são os nossos olhos as lâmpadas do corpo. Ele fala dessa analogia dos olhos no verso 22 e 23. É por isso que no verso 24 ele diz: ninguém pode servir a dois senhores. É uma escolha aqui, porque Jesus sabe, se não conseguimos olhar para duas coisas ao mesmo tempo, imagine servir a dois senhores. Mas também Jesus sabe que depois dessa escolha, Ele sabe que a pobreza pode tirar o nosso foco também, trazendo assim desânimo, falta de fé, desespero, ansiedade, depressão. Jesus sabe, mas Ele sabe e nos diz: Ele sabe e nos diz: pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele sabe que a escolha dele, Ele sabe que se focarmos nele, uma hora ou outra vai surgir a falta, a necessidade, mas que podemos confiar nele, porque Ele sabe antes e primeiro do que nós o que precisamos e o que necessitamos. Daqui as exigências. Primeira exigência: arrependimento. Segunda exigência: testemunho. Terceira exigência: não devemos encaixar a palavra, mas ser transformados por ela. Quarta exigência: exclusividade. Deus não permite que possamos dedicar mais tempo às outras coisas no lugar dele. Não. Quinta exigência: que os deveres para com Deus e para o próximo devem ser visando a glória e a honra de Deus e não a honra dos homens. Obstáculos e dificuldades antes do convite. Jesus antes de dizer o vinde a mim, aí em Mateus capítulo 7, verso 13 e 14, ele vai falar: a porta estreita, entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado
caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Dificuldade. E ainda em Mateus capítulo 7, verso 21 até o verso 27, Jesus diz que não adianta somente falar ou ouvir a palavra de Deus, mas devemos praticá-la. Não adianta ser só um simpatizante. Eu gosto de ouvir, gosto de falar, às vezes eu cito versículos. Não, ele diz que tem que praticar. Tem que praticar a palavra de Deus. O verso 21 diz que nem todo aquele que se diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Verso 24 diz que pois o que ouve estas minhas palavras e as pratica é que é o homem prudente, e aqueles que ouvem e não praticam é o homem insensato. Tem que praticar. A porta é estreita, o caminho é apertado. Não tem só que ouvir, tem que praticar. Lá em Mateus capítulo 8, verso 18 e 22, fala também das dificuldades antes do convite, antes do vinde a mim. Jesus fala que vamos ser provados, experimentados. Ele fala assim no verso 18: vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para o outro lado da margem. Então aproximou-se dele um escriba, dizendo-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fortes. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar. O escriba foi com toda vontade, até com pressa, e falou: eu vou te seguir para onde quer que tu fores. Jesus: calma, não é assim. Aonde eu vou, por onde eu ando, eu não tenho tempo para reclinar descansar, reclinar a cabeça. Não vai ser fácil. Jesus está dizendo assim: não vai ser fácil, não é fácil, é difícil. Quando Jesus diz que para onde ele vai ele não tem onde reclinar, ele está dizendo que ele não vai parar, ele vai andar. Ele está dizendo que ele é peregrino. É por isso que a Bíblia nos diz que somos peregrinos e forasteiros. É só por um tempo. E depois, ao mesmo tempo, aparece um discípulo para ele dizendo: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe Jesus, porém disse: segue-me e deixa os mortos sepultar seus próprios mortos. No primeiro Jesus diz: calma, não é assim. E no outro Jesus diz: vem. Por quê? Irmãos, uma palavra-chave no Evangelho é equilíbrio. Você não pode se expressar, você não pode ter pressa em relação ao Evangelho, ao ponto de não pensar direito. Mas também você não tem muito tempo para pensar. Por isso, pense, mas não perca tempo. Difícil. Jesus sabe das dificuldades. Ele sabe que vão surgir tribulações, contratempos. Não é à toa que depois desse episódio, do versos 18 ao 22, o que é que tem? Verso 23, que fala do quê? Da tempestade. Vão ser tempestade. Vai ser difícil.
No capítulo 10, isso é antes de Jesus fazer o convite do vinde a mim. Quem é que não gosta de ouvir o vinde a mim? Difícil é ouvir isso aqui tudo, né? Capítulo 10. Capítulo 10 é um capítulo mais destinado aos apóstolos, a grande comissão. Mas podemos sim tirar vários versículos que servem para nós. Até porque somos também mensageiros do Evangelho. Jesus, ele dá uma função para a igreja, proclamar e pregar o Evangelho. Tá bom? Então eu separei alguns versículos aqui que falam também da nossa realidade. Verso 16 do capítulo 10. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Dificuldade. Verso 22, que fala: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Perseguições. Verso 29 e 31 nos mostra que, apesar das dificuldades, das perseguições, tribulações, Deus está no controle de nossas vidas. Fala assim o verso 29: não se vendem dois pardais por um sequer, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Deus vai estar no controle, apesar das dificuldades, apesar das tribulações. Hernandes Dias Lopes, ele diz que quando as coisas saem do nosso controle, elas nunca saíram do controle de Deus. Então Deus está no controle. Verso 32 até o 39 fala de renúncia e de percas. Fala assim: portanto, todo aquele que confessar diante de meu Pai que está nos céus, eu confessarei diante de meu Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai. Quem ama mais o seu pai, mais a sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á, e quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. É antes do vinde a mim. Falar o vinde a mim é muito fácil. Eu quero ver é pregar antes do vinde a mim. Verso 40 a 42. Apesar das dificuldades, das renúncias, também há recompensa. Há recompensa também. No capítulo 11, estamos chegando perto. No capítulo 11, nos mostra que apesar dos muitos milagres feitos por Jesus, apesar dos ensinamentos, dos discursos, muitos não aceitaram as suas condições, as suas exigências. Vai ser ruim, irmão, pode entrar. Você quer entrar? Entre. Você quer entrar? Ah, aí você vai... Eu vou pregar hoje à noite, aí você já quer ouvir, não. Você vai hoje? Qualquer coisa, estamos lá. No capítulo 11, nos mostra que apesar dos muitos milagres e feitos de Jesus, apesar dos ensinos, discursos, muitos não ouviram, não aceitaram, por conta da incredulidade deles.
Mas no verso 25 a 27, Jesus diz algo interessante. Verso 25 ao 27. Diz algo interessante. Diz mais ou menos assim: porque aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e aos instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, antes do convite do capítulo 11 do Vinde a mim, Jesus fala das exigências, das condições, das dificuldades, das renúncias, mas também das recompensas. Ele nos diz que o Filho tem que revelar o Pai. Tem que revelar o Pai, tem que partir de Deus. Agora sim, verso 28, ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Agora sim, muitas vezes queremos minimizar, até mesmo esconder as exigências e condições que Jesus faz e que existe no convite do Evangelho. Fazemos isso com o intuito e o pensamento de tornar o convite mais fácil e mais atraente e agradável para aqueles que ainda vão dizer sim, que ainda vão aceitar. Mas acredito que não seja a melhor maneira, a maneira correta de se fazer isso. Até porque não tem. Até porque não está sendo fácil para nós. Não vai ser fácil para ninguém. Mas temos que confiar. Temos que confiar e acreditar naquele que começou a boa obra, vai de terminar. Temos que confiar naquele que não só cuida, mas dá a vida pelas ovelhas. Aquele que faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que eu amo. Daquele que nos concede toda graça e fé. Daquele que nos amou primeiro. Daquele que nos deu toda sorte de bênçãos celestiais. Daquele que não só nos dá o escape, mas nos manda o Consolador. Daquele que, por meio dele, que vivemos. Daquele que por meio dele nos movemos. Daquele que por ele existimos. Confiemos nele até o dia da sua volta. Amém? Desejo a paz e a graça a todos.